E no dia 19 de janeiro de 98, no final da noite, desenvolvendo, teve uma hora que ele olhou para mim assim e falou: acabou. Eu me lembro que, estando morando em Porto Velho, a gente era o presidente da igreja, da paróquia que nós tocávamos. E lá a gente começou a sentir as primeiras necessidades de um sistema para cuidar do dízimo. Nessa época, o Francisco estava morando em Dourados, no Mato Grosso. E ali ele encontrou uma diocese que estava querendo desenvolver um sistema. Meu pai falou: cara, isso aí pode dar negócio, né? Um sistema para a igreja. Vamos desenvolver isso aí como se fosse um sistema para outras igrejas, né? Não só para a paróquia Santa Terezinha de Dourados, que pudesse atender outras igrejas do Brasil todo, e eu financio o projeto. Aí ele começou a financiar o projeto, a gente contratou o desenvolvedor, e o projeto começou a crescer, começou a andar. Começou com um projeto muito simples, mas o Francisco tem uma inteligência muito fértil, né? Começou a trabalhar no projeto para ser apresentado à diocese, e quando pensou que não, o projeto estava significativamente grande. Em vez de apenas um sistema de dízimo, estava um sistema de informatização paroquial. E foram alguns meses, né, de desenvolvimento ali ao longo do ano de 97, até sair a primeira versão no finalzinho do ano de 97. Na época eu ainda morava lá em São José dos Campos, e era enviado esse projeto para nós em São José dos Campos. Eu fazia os testes, eu tinha 16 aninhos na época, cara, eu trabalhava lá no teste do sistema, nunca tinha visto um sistema na vida, assim, um sistema de digitar dados e tal, mexia no Word, fazia joguinho e tal, mas nunca tinha trabalhado num sistema. E aí eu fazia esses testes remotamente, se é que dá para chamar assim. Vinha os disquetes pelo correio, eu instalava no meu computador e fazia o teste no sistema e mandava a lista de erros também pelo correio do que é que tinha que ser corrigido. O programador corrigia e aí mandava uma outra versão para mim. E fizemos isso ao longo de uns 2 meses mais ou menos. Até que no final de 97 a gente se muda para Dourados e aí eu faço todo esse trabalho presencialmente ao lado do desenvolvedor. Ele ia desenvolvendo durante o dia, à noite eu testava, anotava todos os erros que eu encontrava e passava para ele fazer a correção. Né? É assim que foi nascendo ali a primeira versão. E no dia 19 de janeiro de 98, no final da noite, desenvolvendo, teve uma hora que ele olhou para mim assim e falou: acabou, não tem mais nada na lista, qual que é o próximo item? Aí eu olhei para ele, meu tio, meu pai estava do lado, a gente olhou: não tem próximo item, acabou, era isso. Então tá pronto. Vamos colocar no ar a primeira versão. A primeira versão definitiva, considerada pronta, foi eu que tive a honra de instalar no dia 19 de janeiro de 98. Uma das primeiras funções que eu fazia na empresa era formatar disquete, porque o sistema ia um bocado de disquete para gravar, né? Aí eu ficava em casa ouvindo música num radinho, formatando disquete um atrás do outro. Por que a gente fazia isso? Porque na hora que formata o disquete dizia se tinha defeito no disquete, né? E aí a gente ficava sabendo se o disquete era defeituoso e jogava fora antes de gravar o disquete, porque às vezes acontecia de gravar o programa no disquete, uns 13, 14 disquetes na hora de gravar o sistema, e só descobria na hora que ia instalar o sistema quando já estava lá no cliente. E aí, rapaz, não tinha internet para mandar o arquivo para instalar de novo, né? E aí essa foi, digamos assim, meu primeiro trabalho na Tels. A gente não tinha a menor ideia de que esse projeto tão pequeno, que nascia ali num quartinho pequeno, na casa do Francisco, chegaria aonde chegou. Hoje, com mais de 7 mil clientes utilizando o sistema no Brasil inteiro. É claro que aquilo que começou é basicamente uma sombra de tudo que existe hoje, né? As dificuldades para sair lá daquele quartinho quente em Dourados e chegar num sistema web foram as mais variadas, cara.
Desde não ter dinheiro, né, para fazer nada, nem para divulgar o produto, nem para viajar, até dificuldade de concorrente, de cliente. A gente ouviu coisas do tipo, cara, muda de ramo, vocês não vão ganhar dinheiro com isso aí não, vocês vão passar fome. Aquilo foi um susto para a gente, ver que o padre não conseguia entender a necessidade que a igreja tinha de organização, da prestação de suas contas junto aos fiéis. Ainda naquele tempo não se falava muito da prestação de contas junto ao governo, coisa que hoje se tornou o dia a dia das paróquias, assim como nas empresas. Então o começo foi o maior desafio, porque a gente não tinha muita ideia do modelo de negócio até, de como vender, de como divulgar um produto, que você tem um cliente por cidade, quando muito 10, 15. E no início não existia uma cultura de que a igreja tinha que comprar alguma coisa. Todo mundo pensava que a igreja tinha que ganhar as coisas. Então quando você chegava para oferecer um sistema para a igreja, o padre já chegava, ué, mas você não vai me dar isso aqui não? Você quer vender? Não, vender não, você tem que me dar o sistema. Aí eu falei para alguns padres assim, padre, eu vivo disso. Se eu der o sistema para toda a igreja que eu for visitar, como é que eu vou viver? Passei por várias funções, né? Fiz teste, fiz manual, fiz ajuda, fiz algumas coisinhas também, coisas pequenas ali de desenvolvimento no começo. Fiz site. O que mais que eu fiz? Fiz suporte, né? Fiz bastante coisa. Fiz folha de pagamento, agora faz já um tempinho aí que estou no financeiro, né? Fiz evento, né? Visitação em cliente, em paróquias. Fiz, acho que é mais fácil dizer o que eu não fiz nesse tempo todo do que o que eu fiz, né? Então acho que isso resume um pouco aí, são 24 anos, acho que pode-se dizer que eu fiz 24 coisas diferentes. No início, quando a gente começou, por exemplo, a fazer a divulgação do sistema, as primeiras divulgações que a gente fez, porque você faz o sistema, né? Você vai lá, escreve o código, é tudo muito lindo e maravilhoso. Você tem um sistema pronto. E agora, como que você entrega isso? Como que você anuncia para todo mundo que isso existe? No Brasil inteiro temos hoje 7 mil clientes. Agora imagine, você tem uma empresa pequena, naquele tempo muito pequena, para oferecer um produto no país inteiro. Um país que nem o nosso, né? Do tamanho de um continente. Então os desafios maiores foram ali. Ao longo do tempo nós enfrentamos sistemas que era doado de graça e nós tínhamos que vender o nosso. Então nós fizemos um cadastro das paróquias do Brasil inteiro, digitamos mesmo na mão, e para poder mandar divulgação para esse pessoal. E aí redigimos uma carta mesmo, no Word, redigimos uma carta, um texto lá com uma imagenzinha do menu do sistema, quais eram os itens que ele tinha, e aí vamos mandar isso aqui para as paróquias. Tá, mas com que dinheiro? Não tinha dinheiro para mandar. Quanto custava uma carta? A gente foi lá ver quanto custava. Para me mandar para todas, eram mais de 8 mil paróquias na época, ia ficar 8 mil reais. A gente não tinha nem 1.000. Como é que eu ia mandar para 8 mil paróquias? Então eu lembro que a gente fazia lá, imprimia na impressora, jato de tinta, 100 cópias de uma carta, 100 folhinhas mesmo. Pegava 100 envelopinhos, eu e meu pai, a gente dobrava, né, meu irmão também. Colocava isso no envelope, levava no correio e mandava. E rezava para vender algum, porque assim a gente tinha como tirar esse investimento. Um envio, em média, dava de 1 a 2% de retorno. Então a gente sabia que enviando 100 cartas, eu ia vender 2 sistemas, que na época custava R$400, cada um dava R$800. E aí eu teria dinheiro para fazer outro envio e para comer também, porque essa era a única renda da família. Eu sei que houve momentos, por exemplo, que o meu pai saiu de casa para visitar um cliente sem saber se iria ter dinheiro para voltar, né? Ele precisava vender o sistema que ele foi oferecer para ter o dinheiro para voltar na viagem. Eu sei que teve esses momentos. Eu sei que teve um momento dele
pensar em procurar emprego. Isso foi ali por volta de 98, 99, né, que foram ali os primeiros anos mesmo da TELS, né? Tudo era muito pequeno, né? A empresa era basicamente só nós três, eu, o Cleiton e o Geraldo, né? As coisas eram bastante improvisadas, né? Ficavam no fundo de casa. Eu e o Cleiton a gente trabalhava quando não estava na escola, não tinha horários definidos, né? Eu me lembro que quando o Geraldo, né, o meu pai ia viajar, precisava sair com um programa, uma versão, a gente trabalhava até a coisa ficar pronta, né? Então, meia-noite, 1h, sábado, domingo, não fazia muita diferença, né? A gente ia fazendo até o negócio ficar pronto e o que fosse necessário. Então, por isso que eu digo assim que a gente fez um pouco de tudo. Não tinha muito assim essa divisão, né, de funções que a gente tem hoje muito especializada. Então, se precisava fazer impressão de manuais, de capinhas, de caixinhas, enviar coisas no correio, fazia, né? Fazia o que fosse necessário. Os 10 primeiros anos a gente vendia o sistema. Um desafio muito grande foi migrar do sistema de venda, a gente vendia mais ou menos a $400 o sistema naquele tempo, migrar do sistema venda para o sistema aluguel. Esse foi um desafio e, ao mesmo tempo, uma decisão muito acertada. Foi o que possibilitou a empresa a crescer. Em 2008, a gente para de vender o sistema e começa a alugar o sistema. O que acontece nesse momento? É claro, para chegar nessa virada, nós precisamos se preparar muito. Porque num mês você vendia 20 sistemas, ali a nossa média já era em torno de 20 sistemas. Você vendia 20 sistemas, o sistema custava lá R$500 na época, então cada sistema eu instalava, eu ganhava R$500. Então 20 sistemas, R$10.000. E no mês seguinte eu ia alugar. Se eu vendesse os mesmos 20 sistemas no mês seguinte, a mensalidade era R$40. Então ia dar R$800. Então eu ia ter uma renda da empresa que ia cair de 10 mil para R$800, de um mês para o outro. E a gente fez uma projeção que isso iria se manter assim por mais de um ano. O resultado, eu precisava converter uns 1.000 sistemas para aluguel durante um ano para que a empresa conseguisse sobreviver no ano seguinte. Detalhe, a gente nunca tinha vendido mais de 200 sistemas num ano. Então eu tinha que vender 1.000 para não fechar as portas. Parece insano, mas essa era o nosso plano de negócio. Você tinha que vender 1.000 e o seu recorde era 200, né? E deu certo. Graças a Deus deu certo. A gente conseguiu atingir os 1.000. Quando você vende o sistema, você chega no dia 1º zerado, sem nenhum centavo. Quando você aluga, dia 1º, você já tem um boleto para receber no dia 10. Então, essa previsibilidade de uma receita possibilitou a empresa a contratar mais gente, a crescer, contratar desenvolvedor, comercial, suporte contábil. E hoje nós estamos contando, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou nesses 24 anos, hoje nós temos mais de 100 colaboradores, quase 110 colaboradores. Uma grande luta. Os últimos 10 anos eles foram marcantes, né? A gente saiu lá de 4 pessoas para as nossas 104 que nós temos hoje. Então, foram 10 anos muito intensos. A gente conseguiu evoluir muito, demais. Olha, às vezes eu penso, né, quando você imagina essa mudança, né? Sair de uma empresa que o dono da empresa não tinha dinheiro para voltar da viagem e pensar que hoje a gente tem uma sede própria, com 2 andares, né? Com um terreno de estacionamento, mais de 100 funcionários. Se você pensar percentualmente o crescimento, é um crescimento exponencial, né? Recentemente a gente conseguiu mudar a empresa para uma sede própria.
uma sede aí de 3.500 metros quadrados. Essa sede aqui, ela foi construída pensando em 200 colaboradores, então já é pensando num futuro. E o nosso objetivo da Telos como um todo, até esse é um diferencial da Telos, né? A gente sempre focou muito no cliente, no que o cliente precisa, de como atendê-lo melhor, de como disponibilizar novos recursos para o cliente. Então a gente nunca pensou assim, eu vou lançar um produto porque isso vai expandir minha linha de produtos e eu vou ganhar mais com isso. A gente sempre pensou, não, o que o cliente está precisando, como fica melhor para ele, o que é o mais fácil, e vamos colocar lá. Tanto que todas as evoluções do SGCP e depois virou Eclesial, até no que chegou hoje, isso nunca ocasionou aumento de preço para o cliente. A gente sempre manteve o mesmo preço, porque a gente só queria agregar novas funcionalidades. O cliente reconhece também nosso trabalho, né? Quando a gente escuta de um cliente, de um padre ou de uma secretária, que eles falam, né, da empresa, da Telos, dos nossos atendentes, né, do pessoal do suporte, por exemplo, que eles falam, da forma como eles falam, né, que eles foram extremamente bem atendidos, que a Telos atende eles muito bem, que eles não sabem mais, digamos assim, viver sem a Telos, né? Isso é uma coisa assim que para mim também dá muita satisfação, né? A gente pode não ser, por exemplo, uma marca que qualquer pessoa conhece, mas no nosso segmento a gente se transforma ali numa Coca-Cola, né? Uma referência de mercado, uma referência de qualidade, né? Acho que esse seria o nosso objetivo como empresa mesmo, né? Tudo indica que o futuro é muito promissor. Hoje, o nosso cliente, que é a igreja, ele tem uma noção, uma percepção muito maior das necessidades de uma informatização, da prestação de contas junto aos fiéis, junto ao Estado, da exatidão, da rapidez da informação. Uma coisa nova que começou faz pouco tempo, que é os meios de pagamento na igreja, o recebimento via cartão, via Pix. Tudo isso eu diria que está revolucionando a forma da paróquia lidar com o seu fiel. Por sermos focados num cliente só, faz com que a gente seja especializado nesse cliente, né? E aí, conhecendo muito bem, consiga atender bem. Então, assim, a gente está criando novos produtos, né? No começo a gente tinha apenas o sistema, agora temos sistema, temos maquininha, temos nota fiscal, temos aplicativo e tem o tribunal, está vendo outras coisas, novas ideias. Para os próximos anos, o que nós vamos fazer? Vamos melhorar ainda mais isso, né? O nosso produto ele está num nível hoje que ele oferece praticamente qualquer coisa que uma igreja precisa. Em todos os aspectos da administração paroquial, diocesana, e nós vamos integrar cada vez mais isso. O ecossistema Telos hoje já é muito integrado. Você já consegue, desde o recebimento de dízimo lá na paróquia, numa maquininha de cartão, que isso apareça instantaneamente na contabilidade da Mitra, de forma integrada. A gente quer que isso vá além. A gente quer levar isso para os aplicativos dos fiéis, que o fiel na ponta consiga ter uma interação com a paróquia em tempo real também, que o padre possa conversar com seus fiéis, com as suas equipes de pastoral, que os grupos de reflexão possam se reunir por aplicativos do próprio sistema. E tudo isso integrado num mesmo ecossistema. Tudo isso no ambiente Telos. Eu gostaria de agradecer todos que contribuíram para que a gente chegasse aqui. Começando lá em Dourados, posso lembrar do Padre Edson, que foi um grande incentivador da gente. A gente teve ali o Douglas, que foi o nosso primeiro desenvolvedor. A gente agradece muito a ele pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Agradeço o Chico, que colocou a sua capacidade intelectual a serviço desse sistema. Claro, a gente deve a muitas pessoas eles terem colocado o seu intelectual, o seu conhecimento a serviço do sistema. Um colaborador nosso disse que recebe proposta de emprego todo dia praticamente, né?
e que não muda de empresa porque gosta de trabalhar aqui. Para mim é uma satisfação, porque uma coisa sou eu dizer que não, eu não vou trabalhar em outro lugar. Outra coisa é um colaborador que poderia ter essa opção de sair no momento que ele quisesse, porque os caras literalmente estão batendo na porta dele e falar, não, eu não vou trabalhar em outro lugar porque eu não quero, né? Então, assim, isso mostra que a gente conseguiu, né, transformar essa empresa realmente num bom lugar para trabalhar. Independente de rankings e GPTWs da vida, a gente conseguiu transformar esse lugar num bom lugar para trabalhar. Hoje nós temos 104 colaboradores espalhados por várias regiões do Brasil. Alguns trabalham home office, alguns trabalham local. São profissionais dedicados nas mais diversas áreas. Nós temos desenvolvedores, analistas, implantadores, pessoal de suporte, contadores. Nós temos mais de 10 contadores aqui dentro, né? Pessoal da administração, pessoal da limpeza, da manutenção. São todos profissionais que estão dedicados 100% em atender a Igreja do Brasil. A Telos não faz outra coisa. A Telos só atende a Igreja Católica do Brasil. E nós fazemos isso com muito amor, com muito carinho, porque a gente acredita na igreja que atende. A gente não faz por fazer, a gente não faz de qualquer jeito. A gente faz porque quer o melhor para a nossa igreja. E é assim que a gente trabalha e é assim que a gente vai continuar trabalhando. Foi isso que nos trouxe até aqui e é isso que eu quero que continue nos levando para o futuro.